Espírita. Quem vai fazer a leitura é a Gabriele. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia Nats. Temos várias Kátias aqui na casa, né? O pessoal aí da internet que está nos assistindo também, né? Uma boa noite a todos. Então, vamos agora, nesse momento, relaxar, fechar os nossos olhos, aproveitar esse momento que é tão pequeno dentro do nosso dia a dia, Senhor. Aproveitar para estarmos aqui presentes de corpo e espírito. Obrigada por essa oportunidade de aqui chegar, de poder aprender, de poder nos melhorar, Senhor, para que aí sim, depois de melhores, de pessoas menos egoístas, de pessoas com mais fé que poderemos ser, aí sim, Senhor, ajudar os que estão à nossa volta, os que necessitam de ajuda, de amparo, de um ombro amigo. Obrigada. Que a Beatriz possa ser intuída, para que na sua palestra ela fale aquilo que nós necessitamos ouvir. Que a leitura de hoje possa ser esclarecedora, que possa nos ajudar a compreender, Senhor, o porquê de tudo, que nada é o acaso, que tudo tem um porquê, uma hora, um momento, e que possamos ter fé e resignação, Senhor. Em Teu nome, em nome da espiritualidade maior que aqui está, de tantos e tantos espíritos, mentores, trabalhadores dessa casa, damos por iniciado mais essa palestra doutrinária. Que assim seja. Inversão de valores. A ideia e o ideal espírita, em sua essência, traz o aspecto cognitivo, cientificamente e filosófico-moral. No entanto, muitos, e uma grande maioria, os têm levado para uma divisão de bandeiras e pseudo-verdades que atrapalham o crescimento dessa ciência, que tem como objetivo não apenas a consolação, mas a união e a instrução. Onde estão os que estudam, conhecem e praticam? Onde se encontram aqueles que ouvem e respeitam, buscam nos postulados básicos e nos novos conhecimentos entender e repassar o entendimento certo? Sim, irmãos encarnados, no seio da terra, falam em tribunas, apenas para preencher o ego, em busca de aplausos, e esquecem-se de tudo que está sendo visto e anotado. Onde foram parar a seriedade e o verdadeiro respeito? O que estamos vendo daqui é uma inversão de valores e deturpação dos postulados científicos e filosóficos do verdadeiro espiritismo, que é uma ciência dos espíritos e de todos nós. E este caminho, que é apenas um de tantos que nos foi enviado pelo Pai Maior para o nosso progresso e nossas experiências, se tornam mais legítimas e de ser entendida. Quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? Os valores estão invertidos, e a vaidade tem falado mais forte e tomado muitos, que, com conhecimento de superfície, se fazem donos das verdades. A todos desejamos bom senso, união e respeito, com votos de um melhor aproveitamento do Espiritismo e sua ciência, Caibar Schutel. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, no Congresso da cidade de Lauro de Freitas, Bahia, em 6 de março de 2015, e também está no livro Ensinamentos de Outra Dimensão. Com vocês, a Beatriz, Comportamento Espírita. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes e os que estão presentes virtualmente. Hoje a gente vai falar de comportamento espírita. Mas para começar o assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês, todos sem exceção. A pergunta é: quantos de vocês frequentam esta casa há pelo menos um ano? Levantem a mão, por favor. Ok. Quantos de vocês conhecem a doutrina espírita há mais que esse tempo desses que estão aqui? Bastante.
Diria a maioria, né, Kátia? Dos que estão aqui, a maioria conhece. Então, aí é onde a gente vai adentrar o comportamento espírita. A leitura foi muito esclarecedora na cobrança, ou seja, não vou falar de cobrança, na lembrança do que estamos fazendo com o nosso comportamento. Né? Ela cita algumas situações que nós nos pegamos fazendo, muitos de nós ainda nos pegamos fazendo, e que está condizente com o nosso comportamento espírita. Por que comportamento espírita? Isso são perguntas que hoje o que a gente vai conversar aqui vai ser para uma autoavaliação de cada um. Em particular, levando hoje para o seu dia, para a sua vida, mas a partir de hoje. Tanto para vocês quanto para mim, que veio em boa hora este tema. Quando nós conhecemos as diretrizes da doutrina espírita, nós estamos dando, por isso eu fiz a pergunta, quantos estão aqui há um ano pelo menos nesta casa? Né? Porque aí a gente já pode entrar nesta autocobrança. Quantos estão aqui? Quantos já conhecem a doutrina há mais que esse tempo? Então, o que a gente vai conversar hoje vale para essa autocobrança. Por quê? A partir do momento que nós conhecemos as diretrizes da doutrina espírita, nós estamos dando o primeiro passo para nos cobrar o comportamento espírita. Nós estamos dando o primeiro passo para um melhoramento. Porque as diretrizes estão codificadas nestes 2 livros. Este nos traz o conhecimento. Quando a gente tem conhecimento do porquê estamos aqui, quem somos, por que estamos aqui, por que ajo assim ou assado, desta ou daquela maneira, por que me comporto dessa ou daquela forma, por que o outro não se comporta como eu, por que o meu comportamento é melhor que o do outro. Não são essas questões que nós temos no nosso dia a dia? É aí que entra a cobrança do comportamento espírita. Este nos traz o conhecimento, as diretrizes. E este? Aqui a gente sabe o porquê estamos aqui. Qual a intenção? E este aqui? Eu acho que foi me dito no momento, creio eu que foi me dito no momento de silêncio para vir aqui, lá dentro. Esse é o nosso verdadeiro código de ética moral. Por quê? Porque aqui está escrito todo o comportamento que nós, que nos consideramos espíritas, devemos adotar. Aqui, é o nosso socorro. Ele nos mostra onde estamos errando, porque ele nos mostra qual caminho a seguir. Quando a gente está com problema, quando a gente está num conflito, a gente não recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente abre lá aleatoriamente uma página e quantas vezes cai como uma luva a explicação, ou o puxão de orelha, ou até o balde tomar nossos sentimentos, nossas aflições naquele momento. Então a partir de hoje, como título, já sei que é onde a gente recorre, que é o nosso recursos, mas a partir de hoje que seja o nosso código de ética. Quando eu estiver com dificuldade, que eu recorra a ele. Mas a dificuldade não é aquela dificuldade moral. É aquela dificuldade quando eu começo a cobrar do outro um comportamento que nem eu mesmo tenho. Quando eu começo a cobrar do outro que ele seja mais rápido
porque eu sou rápida. Que ele age com atitude, porque eu tomo atitude. Quando eu começo a cobrar do outro, que seja mais calmo. Para que tanto estresse? Quando eu começo a cobrar do outro, eximindo a minha responsabilidade. Então, esses erros ainda são recorrentes. E muitas vezes a gente aponta o outro, um erro, um defeito que ainda é forte em mim. Por quê? Porque muitos de nós, como diz o Zé Araújo, muitas vezes, e eu penso, sabe aquela vez assim quando alguém está aqui, um palestrante ou alguém está aqui em cima falando para você,
A culpa, na maioria das vezes, é do outro. A culpa é minha, ó. 3 dedos apontando para mim. Culpa. Um termo, uma palavra tão forte, né? Então, este conhecimento doutrinário, essas diretrizes, a partir do momento que nós a temos, que nós tomamos ciência delas, nós assumimos uma grande responsabilidade conosco mesmos. Porque não adianta eu conhecer, não me serve eu conhecer, eu ter este conhecimento da doutrina espírita que todos nós já temos, uns mais e outros em menos tempo, uns já compreenderam mais e outros menos, isso é de cada um de nós. E isso tem sim que ser levado em conta na hora de apontarmos o outro. Porque uns de nós somos mais velhos na existência e outros são mais jovens. Eu, por exemplo, posso ser um espírito mais jovem que minha filha ou que meu filho. Pode acontecer, nós sabemos disso. Nós que já temos esse conhecimento sabemos disso. E a responsabilidade, então, é muito grande para comigo, não para com o outro. O conhecimento é para eu aplicar primeiro em mim. A cobrança, o melhoramento que esse conhecimento traz para nós, como código de conduta moral. O Livro dos Espíritos, através do conhecimento do porquê das coisas, do porquê das causas e efeitos. A partir deste momento que a gente toma conta, que a gente conhece, adentra este conhecimento, a responsabilidade é muito grande para conosco. Porque eu não posso, essa é uma coisa que eu não posso cobrar da Kátia aqui dentro da Casa Espírita, eu não posso cobrar da Gabriela, eu não posso cobrar de vocês, eu não posso nem cobrar dos meus filhos. Eu tenho que ensiná-los. Eu preciso cobrar primeiro de mim. Por que eu posso cair no erro de cobrar da minha filha ou do meu filho determinada conduta? E eles, com a inteligência de hoje, já de pequenos, mas espera aí, nem você faz isso. E aí? Como é que ficamos? Contando também que no plano espiritual, ou do outro lado, ou no invisível, a partir do momento que deixamos a matéria, somos nós que vamos responder pela nossa caminhada, pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Somos nós. Não é minha filha nem meu filho, não é a Kátia, aqui junto comigo, a Gabriela aqui junto comigo trabalhando, que vai responder pelos meus atos. Sou eu. E vou me perguntar lá o que eu fiz com todo esse conhecimento e não coloquei em prática. Porque é disso que a gente está falando hoje. O quanto eu estou colocando em prática deste conhecimento que eu já tenho. O cotidiano nosso requer isso, nos cobra isso. Eu lembro da época que eu vim a CEIU, que eu comecei a obter este conhecimento, que eu ficava encantada com as palestras, com os ensinamentos aqui, com as leituras que eu fazia, eu ficava encantada. Eu ficava tão eufórica que eu chegava em casa e eu falava para minha filha, principalmente quem mais ouvia era minha filha. O meu filho era um pouco menor, mas eu enchia mais os ouvidos da minha filha. Meu, como é maravilhoso, como isso faz, a gente precisa fazer assim, a gente precisa fazer assado. Daqui a pouco estava de novo lá, e ela, Daqui a pouco estava eu lá de novo, mas olha só, aí a gente usa ainda das artimanhas. Vou aproveitar que eu ouvi aquilo lá, porque agora ela está tendo aquele comportamento. Olha só, lembra? Eu aprendi isso, isso, isso. A minha filha fazia assim, tá, mãe? Ela chegava a ponto, o freio para mim frear, ela chegava a ponto de dizer, tá, mãe, isso você já falou? Você já está se repetindo? E aí, na minha teimosia, que é o mimo, né? O mimo espiritual, eu chegava aqui chorando, decepcionada, porque minha filha não me ouvia.
Pensem aí vocês. Quantos já não passaram por situações assim? Claro, mas eu quero o bem dela. Ah, mas tem uma diferença. Eu estou fazendo errado. E que era o que era me falado aqui, não era me cobrado, era me mostrado. Quem mais me ouvia na época era o Zé e a Anice. E eu chorava, nossa, né, emocional como sou, e eu chorava, incompreendida, porque ela não me compreendia. Ela não queria me ouvir. Olha, eu mostrando a verdade para ela e ela não queria me ouvir. Eu já estava enchendo a paciência dela, porque eu queria impor. A gente tem o hábito, e era o que eu estava tentando fazer com ela. Colocar o conhecimento via GA. Goela abaixo. A gente aprende isso aqui. Ou ginástica artística? Não é ginástica artística, não. Esse é bonitinho, é GA mesmo. E que pega e é feio. E era disso. Quando eu chegava aqui, aí o Zé e a Anice naquela paciência comigo, né? Porque estava começando ainda, né? Depois a gente começou a apanhar bastante para se cobrar, para crescer mais rápido, né? Mas olha só, você não tem que fazer isso com ela. Vai com calma, cada um tem seu tempo. Já estou falando isso para vocês também, cada um tem seu tempo. Aí, de repente, eu fui ouvindo, de quantas vezes foram, né, que eu chorei, né? Fui ouvindo. Quando eles viram que eu já estava começando, que eu já podia ouvir, aí eles começaram mansamente a dizer, tem que ser com atitudes, é o teu comportamento que vai mostrar para ela, opa, peraí, eu vou ter que começar a minha reforma, mas é tão demorado para alguns de nós para cair a ficha. É tão demorado para compreender que você está errado, que você está agindo errado quando pensa que está certo. Né? Não, mas eu estou certo, estou mostrando para ela. Não estou mostrando nada. Estou querendo que ela engula aquele conhecimento que nem eu estou aplicando ainda na minha vida. E é assim que nós fazemos. Nossos vícios ainda são tantos, que a gente ainda, o orgulho, em vez da humildade. Quando eu cheguei a essa casa, o meu orgulho era tanto, que muitos hoje, quando alguém fala o que eu falo, não, de jeito nenhum. Assim você não era, assim você não se comportava. Aí chegou um tempo, aí, principalmente quando a gente começa a ganhar elogios, gente, isso é a pior coisa. Quando a gente começa a ganhar elogios que deveriam fortalecer a gente, o bendito do mimo aparece. E aí você infla o peito, acha que não. Então, realmente, se todo mundo está dizendo, então é porque eu já estou bem, eu já não tenho mais orgulho. E quando você menos espera, você esquece das 2 palavrinhas. 3. Vigiai e orai. A gente esquece da vigilância, porque nós queremos vigiar o outro, se ele está fazendo certo, se a conduta dele está correta. Não é para vigiar o outro. O Evangelho está dizendo, o nosso código de ética está dizendo, que é para vigiar os meus passos, as minhas atitudes, não a do outro. Que é com o meu exemplo que o outro vai se perceber. Eu vou auxiliar o outro a se perceber e a começar a sua melhora, a sua reforma também. E aí vem aquele mimo, né? Mas não. E eu percebi que não. Que o meu orgulho ainda está lá. Quietinho. E que na menor oportunidade ele sai. Então, a gente não está livre. Sempre vigiai e orai. Você está se reformando? Enquanto estiver aqui, nessa existência, enquanto estiver aqui, você já teve orgulho, você já o sentiu, você já experienciou, você já sabe como ele age. Você não elimina ele. Eu penso dessa forma. Agora sou eu dizendo, tá, gente? Eu penso que a gente não elimina aquilo que a gente já teve. A gente aprendeu que ele não é legal. A gente aprendeu a deixar ele de escanteio, a tirar ele, a guardar ele lá. Mas quando algo nos cutuca, quando alguém pisa no nosso pé, alguma coisa,
mexe conosco, com os nossos brios, porque ego é o que a gente mais tem, né? E aí, o que acontece? Aí eu estou machucada, mas por que fez isso comigo? Nada, o orgulho, gente. O orgulho novamente aparecendo, porque eu já tenho experiência dele. É só dar brecha, ele vem de novo. Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos muito ingratos, ávaros. Nós ainda somos muito ávaros. E muitas das vezes achamos que somos generosos. Vamos avaliar o quanto, em que grau está a avareza em nós e a generosidade. Em que grau está a intolerância ao invés da piedade? Como está em nós a violência? Não de bater no outro. Não é só essa que é violência. É a violência verbal, é a violência de pensamento, porque pensamento a gente sabe que é energia. Eu penso, logo acontece. E uns de nós têm mais força que outros, mas infelizmente pensou. Para eu transmitir aquilo que eu quero, né? Isso é maledicência. Em vez de pacificar, nós ainda perturbamos. Perturbamos o nosso ambiente de trabalho, perturbamos o nosso ambiente familiar e perturbamos uma casa como esta. A casa onde a gente frequenta. O ambiente social onde nós frequentamos. Lá no lazer mesmo. O outro está se divertindo demais. Já não estou gostando. Por que você não está gostando? Por que nós não conseguimos fazer uma autoavaliação primeiro? O que está me incomodando no comportamento do outro? É problema dele se ele está se divertindo demais. Se divertir demais é um problema? Pode ser. Porque tudo tem um equilíbrio. Se nós passarmos desse equilíbrio, acaba sendo realmente nos trazendo um prejuízo. Mas eu preciso me avaliar, não ao outro. O que está me incomodando? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu estou falando mal, se eu estou levantando uma calúnia, se eu estou focando, o que está me incomodando? O que está acontecendo comigo? A gente esquece disso. Por quê? Porque a gente acha isso tudo muito natural. Tudo muito normal no nosso cotidiano. Somos tão maledicentes ainda, né? Em vez de compreender a atitude do outro. Mais uma pergunta agora para nós todos aqui. Nós temos dois tipos de espíritas, de comportamento espírita. Citando aqui o adotante e o beneficiado. Quantos de vocês gostariam de ser beneficiado ou adotante do comportamento espírita? Pergunta para você. Por quê? Porque o adotante, ele adota com convicção os preceitos, os ensinamentos, o conhecimento. E tenta pôr em prática no seu dia a dia. Com força de vontade. Mas nós temos o livre-arbítrio, eu posso não querer colocar em prática. Ou muitas vezes nós nos auto-enganamos. Lá no Livro dos Espíritos,
Eu não lembro qual é a questão, mas eu sei que eu já li em outras oportunidades, em algumas outras oportunidades, que os Espíritos dizem que, na maioria das vezes, nós dissemos que nós temos força de vontade, que nós queremos. Mas, na maioria das vezes, é da boca para fora. Não é de verdade. Não é de coração. Não é com garra. Não é com convicção da verdade. E o beneficiário é aquele que somente ouve a mensagem e não se deixa impregnar pela excelência moral dos ensinamentos. Eu acho que fica bem claro que o mais beneficiado neste momento é aquele que emprega, que se convence de que isso é real, de que isso é verdade, que é necessário este conhecimento para a gente melhorar, para a gente ser feliz, para a gente caminhar melhor, para a gente evoluir mais rápido, para a gente sair desse estado de sofrimento que ainda são as nossas existências. Olhamos para o próprio planeta Terra, esse planeta que Jesus, com tanta sabedoria e excelência, nosso governador, junto com os engenheiros siderais, criaram para nos acolher. Com excelência, com tudo perfeito, com tudo o que necessitamos para fazer a nossa evolução ser condizente, ser rápida. Mas ainda com os nossos defeitos morais, nós ainda acabamos atropelando, acabamos judiando, maltratando o nosso planeta, né, com as nossas atitudes, com os nossos egoísmos, com os nossos egocentrismos, com a nossa individualidade, com o nosso personalismo. Porque eu quero, eu mereço. E é desse jeito que eu quero. Não do jeito que convém à humanidade. Eu não penso no outro ainda, eu não aprendi a pensar no outro ainda. Não aprendi. Nós somos, sim, egoístas, nós somos ainda mimados espirituais. Gostaria de falar hoje para vocês, para finalizar, de todo esse comportamento que a gente precisa fazer uma autoavaliação para ver o que nós temos ainda dentro de nós, o que a gente precisa, vamos eleger as prioridades dentro de nós. A partir de hoje, o que eu preciso reformar mais rápido? O que está me trazendo maior prejuízo em termos morais? Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vamos adotar as 3 peneiras, os ensinamentos das 3 peneiras de Sócrates, que provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas é muito esquecido por nós no dia a dia. Ah, esse dia a dia, esse automatismo, né? Esse cotidiano, a gente tão habituado, tão acostumado com aquele comportamento. Comportamento condicionado ainda a velhos hábitos. Hábitos, aqueles que a gente falou desde o princípio, existenciais, que a gente ainda carrega, que a gente não conseguiu se desvincular ainda. Eu não vou contar para vocês porque não sou boa em contar a história, mas vou ler para vocês que creio eu que vai ficar bem mais claro para vocês a compreensão, mesmo para aqueles que já conhecem a história, a compreensão do significado deste texto. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar esta informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade.
Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Sócrates perguntando. Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é a da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Melhorar alguma coisa? Necessário? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que o guardes para ti. Assim, da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo das 3 peneiras, verdade, bondade e necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. Por quê? Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. É triste, né? Mas é uma triste verdade. Só que não vamos deixar nos cair em culpa. Porque a culpa, penso eu, que ela é muito boa para nos alertar, para abrir a nossa consciência, para ver o que estamos fazendo de errado. A partir daí, não adianta alimentá-la, porque aí ela se torna um mal para a gente, porque ela acaba fazendo com que a gente estacione, se culpando, se maldizendo, ou a maioria das vezes, nos vitimizando. E onde, na maioria das vezes, não somos vítimas da história. Na verdade, não é tão fácil assim usar no dia a dia essas 3 simples peneiras. Afinal, desde que o mundo é mundo, conversa vai, conversa vem, e quando menos se espera, alguma história já se espalhou. Entretanto, nesse momento, vale lembrar que toda história tem pelo menos 2 lados. E como tal, nada mais justo que ouvir todos os lados. Porque, como eu falei antes, atrapalha, né? A gente sabe que o álcool, ele
permanece no nosso organismo, e ele é exalado pelos nossos poros, né? E aí prejudica todos os fluidos que são preparados ali dentro, que são fluidos muito sutis, que a espiritualidade usa para ajudar vocês que ali vão entrar. Certo? Outra coisa, né, Kátia? E se, mas a pessoa quer tanto tomar o passe, mas eu queria tanto tomar o passe, então, da próxima vez, tente naquele dia que você vem tomar passe, não beber, não ingerir, né, ou droga, se preparar, não ingerir ou droga, ou álcool, o que quer que for, né, para tomar o seu passe. Porque com certeza ele vai daí, sim, ter os resultados que a fluidoterapia tem. Né? Vamos nos preparar, como vocês já estavam sendo preparados, cada um de vocês aqui, pelo seu anjo da guarda, pelo seu espírito protetor, enquanto vocês ouviam a palestra, estavam sendo já preparados também para continuar o trabalho e o tratamento lá na fluidoterapia. E ouvir a oração final, que a Beatriz